Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rafael Pablo e você está nesse novo cenário. Sim, ainda estamos dentro da minha biblioteca, mas você está nesse novo cenário para nós falarmos sobre leitura. Afinal de contas, esse canal surgiu como Livros e Teologia e tem muitas pessoas que me seguem desde lá do início que estão reclamando da falta de conteúdo sobre livros aqui no canal. Em 2025 eu quero reparar um pouco esse erro e quero trazer então muito mais leituras e resenhas aqui para o canal. Não, eu não vou deixar de fazer os vídeos a respeito da apologética anticatólica e de fazer outros vídeos que eu já tenho feito no canal, mas eu quero trazer um pouco mais sobre literatura. Então todas as vezes que você me vê sentado aqui nessa poltrona, você já sabe, nós vamos ter literatura aqui no canal Rafael Pablo. Agora veja, eu não quero trazer apenas literatura aqui para o canal para preencher espaço. Eu quero trazer apenas aqueles livros que eu considero que são uma pedrada. Aqueles livros verdadeiramente que valem muito a pena você ler. Então, quando estiver aqui nesse quadro, nós vamos falar das verdadeiras pedradas a respeito de literatura. Tanto cristã quanto não cristã. Nas literaturas cristãs, eu quero trazer aqueles livros que impactaram o meu cristianismo, que me ensinaram alguma coisa nova, que me deram uma nova perspectiva a respeito de algum assunto. E quanto aos livros não cristãos, eu quero trazer aqueles livros que me fizeram devorar o livro. Sabe aquele livro que você não consegue parar de ler? Aquele livro que parece que você não quer dormir, que você quer continuar lendo até chegar ao final? Pois bem, esses serão os livros que eu vou trazer para esse novo quadro ou para esse novo espaço de literatura que nós vamos ter aqui no canal Rafael Pablo. Então, acompanha comigo, porque hoje já começamos com a primeira pedrada. Vamos falar sobre literatura, vamos falar sobre a primeira pedrada, que também é o primeiro livro que eu li em 2025. Eu peguei esse livro para ler no primeiro dia do ano e li até o dia 3. Sim, eu demorei apenas 3 dias para ler esse livro, porque eu não conseguia parar de ler. Eu queria continuar aprendendo aqui com esse livro. Eu estou falando do Vale da Sombra da Morte, Cristo nas Piores Histórias Bíblicas, de Emílio Garofalo Neto. Olha, sinceramente, é muito difícil nós lermos um livro do Emílio Garofalo Neto e não colocar ele dentro das nossas melhores leituras do ano. É muito difícil você ler um livro desse autor e não querer falar sobre ele. Então, não teria realmente livro melhor para inaugurar esse novo espaço do que um livro do Emílio Garofalo Neto. Nós temos aqui um dos melhores contadores de histórias, um dos melhores expositores bíblicos e que transforma a mensagem bíblica em uma história muito, mas muito instigante. Emílio Garofalo Neto é o tipo de autor que eu compraria até livro que ele ensina declaração do imposto de renda. Eu tenho uma absoluta certeza que se ele escrevesse um livro sobre declaração do imposto de renda, esse livro seria bastante interessante. Seria a melhor história sobre declaração de imposto de renda que a gente poderia ter. Emílio Garofalo Neto maneja muito bem as palavras, tem uma leitura profundamente fluida e faz conexões maravilhosas. Nesse livro não é diferente. E olha que esse livro é um pouco diferente daquilo que ele está acostumado a escrever. Porque se você pegar os outros livros que ele já escreveu, você vai ver que normalmente ele faz a exposição ou de uma história bíblica ou de um livro inteiro da Bíblia. Eu tenho aqui anotado alguns desses livros. Por exemplo, Ruth, ele já escreveu, eu li e é um livraço. Se não me engano é Redenção nos Campos do Senhor, o nome desse livro, e é sensacional, um livraço. Aí ele escreveu também sobre Sansão, sobre Esther, e nós temos também um livro que é considerado um dos melhores livros do Emílio Garofalo Neto, talvez o melhor livro, que é o Eclesiastes, Filtro Solar. Este, por acaso, eu ainda não li, mas com certeza em 2025 eu devo ler esse clássico do Emílio. Outra coisa interessante é que ele também tem alguns outros livros, no mínimo diferentões, como esse daqui. Ele tem um livro que ele vai falar sobre futebol, que se chama Futebol é Bom para Cristão? E ele prova que sim, futebol é bom para cristão. Além disso, ele escreveu 12 pequenas histórias chamado Um Ano de Histórias. E essas histórias são maravilhosas, comoventes, divertidas e sempre tem ali alguma pegada do cristianismo, alguma forma de ensinar cristianismo através dessas histórias. São muito lindas essas histórias de Um Ano de Histórias. Você precisa ler. Como eu disse, nós estamos diante de um dos melhores contadores de história. Deixa eu falar um pouquinho então do porquê que você deveria colocar esse livro no topo de lista de leitura de 2025. Em primeiro lugar, porque esse livro é um choque de realidade bíblica. E o que eu quero dizer com isso? Deixa eu te falar a respeito de algumas histórias da Bíblia e você vai puxando aí na sua memória. Nós temos desde o início da Bíblia Adão e Eva conversando com uma serpente. Nós temos os anjos visitando os patriarcas, nós temos as 10 pragas
ali do Egito, nós temos o dilúvio, nós temos o mar se abrindo, nós temos comida caindo do céu, nós temos os milagres feitos por Elias e Eliseu, nós temos 3 jovens que foram livres de uma fornalha ardente, nós temos Daniel na cova dos leões, nós temos Davi, que é um tampinha, derrubando um gigante através de uma pedrada. Então, todas essas histórias que são nos inculcadas, normalmente podem, em algum momento, fazer você e eu ver as escrituras como se fosse um conto de fadas. Como se fosse apenas ali essas histórias de triunfalismo, essas histórias que contam a respeito de um Deus que intervém, de milagres e coisas desse tipo. E de vez em quando, focar nessas histórias pode levar você e eu a achar que a Bíblia é um livro de conto de fadas. A gente sabe que aquilo é verdade, se perguntar para você e para mim, nós vamos falar sim, nós sabemos que isso foi real, mas de vez em quando, você e eu podemos levar a Bíblia como um verdadeiro conto de fadas. E por que muitas vezes isso acontece? Porque eu e você, muitas vezes, não ficamos sabendo, ou pelo menos não damos a devida atenção para histórias como essa daqui. Veja o que diz o subtítulo: Cristo nas piores histórias bíblicas. Sim, aqui nós temos verdadeiros filmes de terror que estão descritos dentro das Escrituras. Provavelmente muitas dessas histórias você nem sabia que estava descrito dentro das Escrituras. Muitas dessas histórias talvez você nunca viu pregar dentro da sua igreja. Por quê? Porque não são histórias agradáveis de pregar. Não são histórias que revelam esse lado mágico das Escrituras. São histórias reais, histórias de humanos, histórias profundamente humanas. Então esse livro já vale a leitura porque ele traz você de volta para a realidade das Escrituras. Nós temos aqui 10 histórias inacreditáveis, de maldade inacreditável. E veja, não são maldades cometidas por ímpios, são maldades cometidas pelo povo de Deus, pelo povo escolhido de Deus. E quando você acaba de ler cada uma dessas histórias, você fica estarrecido com a maldade desse povo escolhido por Deus. Agora, o que o Emílio faz aqui não é simplesmente acusar esse povo do tipo, tá vendo o quanto eles são maus? Não. Na verdade, o que eu refleti à medida que eu estava lendo essas histórias foi que, olha, a igreja também comete muitos erros. A igreja já cometeu muitas maldades e ainda continua cometendo muitas maldades. A igreja também é capaz de cometer os maiores absurdos. Veja, o povo escolhido de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, não foi escolhido porque eram melhores do que os outros, porque tinham um coração melhor do que os outros. Esse livro aqui deixa muito claro, não, eles não tinham um coração melhor do que os outros. Talvez teriam até corações piores do que outros povos. Mas o que nós temos aqui é a realidade de um Deus que escolheu esse povo, que tem esse coração perverso, esse coração pecaminoso, esse coração capaz de cometer esse tipo de barbaridade. E esse Deus resolveu ter misericórdia e amar esse povo. E isso serve tanto para o povo do Antigo Testamento como para o povo do Novo Testamento. Então nós temos aqui um choque de realidade bíblica. Eu quero trazer 3 exemplos aqui só para começar, para você entender mais ou menos quais são os textos que o Emílio Garofalo Neto vai trabalhar aqui dentro dessas 10 histórias. Eu anotei aqui. A primeira, por exemplo, são as filhas de Ló, que tiveram uma relação sexual com o pai. Sim, não uma, mas 2 filhas que tiveram relações sexuais com o pai para terem filhos, e depois nós sabemos que esses filhos, essa descendência, criou muito problema para o povo de Israel, como é normal do pecado. Quando nós pecamos, normalmente os nossos pecados terão consequências terríveis para nós e para outras pessoas no futuro. Uma outra história interessante que o Emílio conta aqui é a respeito dos filhos de Judá, que foram sendo mortos por Deus porque eram tão perversos, faziam tantas perversidades e tentavam enganar as pessoas, e você precisa ler a história para você saber do que eu estou falando, que Deus foi matando, literalmente, Deus foi matando quase que um por um para exterminar essa maldade ali do meio dessa família ou dessa tribo. Nós temos uma cidade inteira se juntando e pedindo para que um homem seja colocado para fora da cidade, porque os homens dessa cidade queriam abusar desse outro homem. Não, eu não estou falando lá do caso de Sodoma e Gomorra. Eu estou falando de uma outra situação, onde nós temos uma tribo inteira do povo de Israel, o povo escolhido, querendo que um dos seus irmãos de uma outra tribo seja colocado para fora de casa, para que essa cidade inteira dessa tribo possa abusar desse homem. Você está chocado, né? Pois é, eu também fiquei chocado, porque essas são histórias que normalmente a gente não vê nos púlpitos da igreja. Então, em primeiro lugar, você deveria ler esse livro, porque esse livro é um choque de realidade bíblica.
A Bíblia não é um conto de fadas, mas é a história de um Deus amoroso e misericordioso que escolhe um povo perverso para chamar de seu. Apenas para resumir tudo isso que eu disse a respeito dessas verdadeiras histórias de terror que nós encontramos aqui nessa literatura, veja o que diz a introdução que vai te preparar para tudo isso. É bem comum ver desavisados em choque ao ler alguns dos trechos bíblicos que examinamos. Como assim? Que história pesada! Nem sabia que havia coisas assim na Bíblia. Aliás, não somente os desavisados. Muitos leitores assíduos da Bíblia ficam assombrados com essas histórias. Até mesmo pregadores temem esses textos. Eu também os temo, embora eu já tenha pregado cada uma dessas passagens na igreja que pastoreio, a Igreja Presbiteriana Semear. Este é um livro que examina algumas das piores histórias da Bíblia. Por que mexer com isso? Porque espero que você note que a luz resplandece nas trevas, que nos piores dias, até mesmo nos momentos mais tenebrosos do povo de Deus, há a luz da graça do Senhor. É assim que ele te prepara para as histórias, para os verdadeiros filmes de terror que você vai ver através dessas 10 histórias selecionadas. Um segundo ponto que me chamou a atenção enquanto eu estava lendo esse livro e que deveria também chamar a sua atenção quando você o lê, é o fato do Emílio Garofalo Neto responder a uma questão simples em cada uma dessas histórias. E a pergunta é: onde foi que a coisa começou a dar errado? Esta é uma resposta que nós gostaríamos de saber, não é verdade? Quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, a gente gostaria de saber onde foi. Onde foi que a coisa começou a dar errado? Qual foi o ponto de virada onde eu poderia ter escolhido fazer outra coisa? Onde eu poderia ter escolhido ter outro tipo de reação, mas foi ali que a coisa começou a dar errado. E aqui nós temos então o Emílio Garofalo Neto mostrando para nós, em cada uma das histórias, onde foi que a coisa começou a dar errado. E normalmente, você já deve saber, a coisa começa a dar errado quando nós não consultamos a Deus, quando nós não obedecemos a Deus em determinadas situações. Então, a coisa começa a dar errado. Agora, além disso, ele vai falar onde foi que a coisa começou a dar errado de um ponto de vista cósmico, ou seja, no pecado de Adão e Eva. Foi ali que a coisa começou a dar errado. E é muito interessante porque esse é o primeiro capítulo do livro, então você já tem a consciência. Olha, de um ponto de vista cósmico, a coisa começou a dar errado ali, quando o homem e a mulher decidiram comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Foi ali que as coisas começaram a dar errado. Agora, nas histórias contadas aqui, onde foi que a coisa começou a dar errado? Agora, além disso, Deus foi tão bondoso comigo nessa leitura que, enquanto eu estava lendo esse livro, eu também estava lendo um outro livro, um livro de ficção, que eu já vou trazer aqui para você. E nesse livro tem exatamente uma história assim, onde eu percebi quando foi que a coisa começou a dar errado. A história que eu quero trazer, e que para mim demonstra muito bem a resposta a essa pergunta, onde foi que as coisas deram errado, está dentro desse livro aqui. Esse livro eu estou lendo ainda, né? Porque o livro do Emílio Garofalo Neto, por ser mais curto, eu já terminei, mas esse daqui eu continuo lendo. Então, enquanto eu estava lendo as histórias do Emílio Garofalo Neto, eu também estava lendo exatamente essa história que eu quero contar para vocês e que demonstra muito bem onde foi que as coisas começaram a dar errado e como o diabo age em meio a essas circunstâncias. Nós temos aqui numa parte desse livro, logo no início desse livro, contando a história de um povoado que foi atacado por bandidos e que muitas pessoas morreram, sobraram poucas pessoas desse povoado, e eles decidiram então que eles iriam se mudar daquele povoado. Eles iriam para um lugar bem distante, fazer uma viagem bastante longa. Veja, nós estamos em 1880. Essa viagem é feita através ali de cavalos e carroças. Então essas pessoas juntam tudo o que tem ali daquela cidade e decidem migrar para um outro estado dos Estados Unidos, que seria a Califórnia. Essa viagem demoraria alguns meses. O interessante é que nós temos um infiltrado dentro desse povoado, que a gente vai ficar sabendo apenas lá mais na frente quem é esse infiltrado. Mas ele serve muito bem para nos demonstrar como o diabo age nessa situação. Porque ao longo da história, você vai pensando que ele é uma pessoa muito boa, afinal de contas, em muitos lugares, ele dá alguns conselhos bem interessantes para que as pessoas se acalmem, né? Para que elas não tirem a vida uns dos outros, para que elas se compadeçam uns dos outros. Mas depois você percebe que tudo aquilo que ele está falando, na verdade, tinha alguma intenção por trás. Na verdade, o que ele queria era que o pau quebrasse. E aqui nós vemos então onde é que as coisas começam a dar errado. Começam a dar errado, no caso aqui da viagem, quando as pessoas começam a se virar uma contra as outras. E essa pessoa que está infiltrada dentro dessa viagem consegue fazer isso de uma forma que parece que na verdade ela está ajudando.
E eu lembrei de algumas histórias aqui do Emílio Garofalo Neto que quando você lê, você percebe, poxa, parece que essa pessoa está agindo bem, parece que essa pessoa está agindo com honra, parece que essa pessoa está agindo com justiça. Mas aí, quando você vai ver no final da história, você percebe que não era justiça, era vingança, que não era honra, era orgulho ferido e coisas desse tipo. Então, quando é que as coisas começam a dar errado? Normalmente, tanto aqui nessa história dessa viagem, como no livro do Emílio Garofalo Neto, as coisas começam a dar errado principalmente quando você tenta remediar um pecado com um pecado maior. É isso que acontece nessa viagem, você vai ver ao longo de todo o trajeto, pessoas tentando remediar o seu pecado com pecados maiores, tentando esconder o seu pecado, produzindo pecados maiores e mais escandalosos. E aqui, no livro do Emílio Garofalo Neto, não é diferente. As pessoas vão tentar encobertar o seu pecado ou solucionar o seu pecado, produzindo um pecado maior. É aí que as coisas começam a dar errado. Um outro fator que eu acho interessantíssimo nessa obra aqui do Emílio Garofalo Neto é como ele consegue juntar duas histórias que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra, mas no final do capítulo você percebe que parece que aquelas histórias foram feitas uma para a outra. Eu gosto muito desse tipo de literatura. Eu gosto muito daquele momento eureka, sabe? Que você começa a ler uma história e você começa a pensar, cara, isso não tem nada a ver com aquilo que ele estava falando antes, ou não tem nada a ver com o texto bíblico que ele vai expor aqui. E ele continua contando, e aí tem aquele momento eureka que você diz, então é isso. É aí que está a ligação dessas duas histórias. Como eu gosto de ler livros assim. E o Emílio Garofalo Neto faz isso em quase todos os capítulos aqui deste livro. Sabe? Histórias curiosas, histórias de fatos históricos, mas são aquelas histórias que você olha e fala, gente, isso não tem nada a ver com o texto bíblico que ele está expondo. E aí, de repente, no meio do capítulo, vem o momento eureka. Ahá! É exatamente aí que está a ligação. E que ligação! E como verdadeiramente existe a ligação entre essas duas histórias. Não é nada muito forçado, mas sinceramente é aquele momento que você diz, agora eu entendi. Agora eu entendi por que ele me contou essa história antes de falar do texto bíblico. Sinceramente, eu acho isso muito bom. Esses momentos que você tem dentro de cada um desses capítulos já vale muito a pena a leitura. Para mim, pelo menos, vale muito a pena. Livros como esses realmente me empolgam. O último argumento que eu trago aqui, tentando convencer você a ler esse livro, é o fato de nós termos aqui uma obra profundamente cristocêntrica. Cristo está em todos os capítulos, do primeiro ao último. Cristo não só está, ele é o centro de cada um dos capítulos. Então, o objetivo do Emílio Garofalo Neto com essas histórias aqui, que são verdadeiras histórias de horror bíblica, não é horrorizar você, não é simplesmente deixar você horrorizado com aquilo que o homem pode ou não fazer, com como o homem é mau e o coração do homem planeja coisas más. O objetivo maior é demonstrar Cristo em cada uma dessas histórias. É falar para você que mesmo na mais profunda escuridão do coração humano, Cristo pode brilhar. Que nós devemos olhar para aquele que ilumina todas as coisas, Cristo Jesus. E eu quero fazer isso lendo alguns trechos aqui, importantíssimos, que vão demonstrar para você como ele mostra o horror do coração humano, o horror das atitudes humanas, mas ao mesmo tempo ele sempre acaba o capítulo lembrando você a respeito de Cristo e que como Cristo pode solucionar todas essas coisas. Então vem comigo, veja esses trechos, preste bastante atenção, porque você vai ver aqui um livro profundamente cristocêntrico. O primeiro trecho é do primeiro capítulo. Lembra, o primeiro capítulo é sobre a desobediência de Adão e Eva. E veja como ele começa esse capítulo. Onde deu tudo errado? Você já se fez essa pergunta a respeito de algo em sua vida? Talvez tenha até mesmo sido capaz de identificar onde foi que começou o caos. Onde foi que desandou? Olhamos para os nossos problemas, para o caos em nossas vidas, para o desmoronamento de tantas coisas e tentamos reconstituir o passado com o olhar a fim de entender onde as coisas começaram a andar mal. Veja, não há nenhuma esperança aqui. Ele está demonstrando como é que as coisas começam a desandar, né? Está perguntando para nós. Mas veja o que ele diz no final desse capítulo. Veja como ele nos dá esperança. Que promessa! No dia escuro da humanidade, Deus diz que um descendente da mulher iria vencer aquela serpente maldita que parecia ter posto tudo a perder. Esse padrão é belo e santo. A humanidade caminha para o escuro, mas Deus provê luz e nos resgata. Neste livro, veremos muitas histórias assim e refletiremos sobre como Deus se mostra nos lugares mais escuros da história humana. Isso significa que não estamos fadados a ser Adão e Eva a vida toda. Podemos agora já aprender de Cristo e, pelo poder de sua morte e ressurreição, ser transformados, conformados à sua imagem.
Pelo pecado de Adão e Eva, a morte entrou no mundo. Pela justiça de Cristo, a vida vence. E assim ele vai fazer em cada um dos capítulos. Se você ver o capítulo 2, onde nós temos ali a história das filhas de Ló, que tiveram relação sexual com seu pai e acabaram dando origem a uma nação que depois ia dar muito trabalho para Israel, mas ele não termina dessa forma, ele termina demonstrando Cristo. Veja aqui na página 44. Cristo experimentou a punição de Sodoma em nosso lugar, para nosso resgate, para nossa salvação. Não é preciso mais tentar resolver o mundo e tomar as rédeas da vida nas mãos para viver. Nossa tentativa de resolver o que percebemos está errado, por meio de fazer mais coisas erradas, só piora tudo. Nosso pecado vai nos alcançar e vai ser cada vez mais destrutivo. Mas conosco não precisa ser assim. Podemos olhar com esperança para as nossas circunstâncias, para as dificuldades e enormes confusões causadas pela nossa cidade, pela nossa família e por nós mesmos. Nós ainda temos tempo de sair desse rumo. Ainda há tempo de nos agarrarmos não ao pecado, mas ao Salvador que nos foi oferecido. Ele passou um tempo numa caverna, não pecando como Ló e suas filhas fizeram, mas por conta do pecado do mundo que levou sobre si. E você sabe muito bem que daquela caverna saiu Deus homem, vivo para nunca mais morrer. Nós somos um povo que sabe que de cavernas escuras repletas de morte pode muito bem sair vida eterna. Aleluia. Bem, é assim que acaba quase todos os capítulos, na verdade todos os capítulos, acabam com essa mensagem para você olhar para Cristo. E este é o meu último motivo para que você tenha consciência que você precisa ler esse livro. Muito bem, pessoal, esta foi a pedrada de hoje e nada melhor que um livro do Emílio Garofalo Neto para estrear o nosso local de literatura aqui do canal. Se você tem interesse em comprar esse livro, compre pelos links lá embaixo, através da descrição ou no primeiro comentário fixado. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal, inclusive, a trazer mais obras literárias aqui para esse quadro. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, coloque lá embaixo nos comentários se você já leu esse livro ou já leu algum livro do Emílio Garofalo Neto e concorda comigo que ele é um dos melhores contadores de histórias. Deixe lá embaixo a sua opinião. Fiquem com Deus, um grande abraço e lembre-se sempre, sola Escritura.